Oi, pessoal, a gente está de volta aqui com o pastor Sérgio Augusto. Eu já estava louca para o intervalo passar rápido para eu saber o que aconteceu com o acidente. O senhor conseguiu tirar o seu amigo, pastor, e aí? E aí que ele caiu de um lado e eu caí do outro, né? Assim, abalado, bem abalado. Então veio todo aquele processo, ambulância, né, aquela loucura. Lá nos Estados Unidos, o que você vê nos filmes é aquilo ali mesmo. E vem helicóptero, e vem ambulância, e vem bombeiro, e vem polícia e tal. Me pegaram, me colocaram dentro do carro e ficou aquela coisa, quem que vai com o Serginho? Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai? E hoje, né, a minha esposa, a Érica vai. O senhor nem conhecia? Não, de vista na igreja, né? Eu falava que ela era muito santa e que ela nunca seria mulher pra mim, né? E eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Aí ela entra dentro da ambulância comigo pra ir no hospital, pra ela ir falando pro pessoal. Ela tava nos outros carros que estavam indo pro encontro na casa do irmão, né? Justamente. E aí fomos pro hospital. Chegamos lá no hospital, fizeram todo o atendimento, né? Todo o procedimento e tal. E passando o tempo, a enfermeira veio e falou assim pra mim, a sua namorada tá aí fora. Aí eu falei assim, eu não tenho namorada, né? Comigo mesmo, né? Ela disse que é tua namorada. Ela pode entrar? Só pessoas da família. Aí eu falei, pode, né? E aí quando eu vejo a menina mais santa da igreja entrando no corredor e tal, e aquela coisa toda. Então foi o meu ministério, minha vida ministerial começou ali, né? Então as nossas conversas, começamos a conversar, viramos amigos, nada de namorar, ela não era minha namorada e tal. Fiquei ali no hospital, paralisado ali, 3 meses, desempregado, perdi meu emprego, né? Um emprego onde eu ganhava muito bem, eu era cozinheiro do restaurante e tal. Meu patrão não quis nem saber. Então por isso que o senhor posta aquelas receitas de vez em quando, até sushi man e tal. De vez em quando a gente arrisca, né? Mas aí eu a conheci e eu fui pra igreja, né? Aí vai pra igreja. Aí foi, né? Sério, né? Aí eu comecei a ir pra igreja. Os meus amigos me abandonaram, né? Da gandaia, não tem mais carro, não tem mais a fama, né? Do Serginho. Acabou o Serginho do Mitsubishi Vermelho. Acabou e tal. E foi indo, e foi indo. E dentro da própria igreja eu sofri discriminação, né? Tipo assim, eu era uma ameaça, né? Pros meninos lá da igreja, pros jovens e tal. Aí, de repente, veio as reuniões que a gente participava, e eu ali, não tinha mais carro, andando de trem, de metrô e tal, ia pras reuniões, e todo mundo assim meio que me abandonou, né? Aquele prestígio todo, aquilo tudo acabou. Que o senhor tinha conquistado, acabou. Acabou, meu telefone não tocava, e enfim, né? Eu lembro até que no dia do acidente, meus amigos não ficaram sabendo de imediato, eu fui checar meu telefone e tinha 38 mensagens, cadê você, cara? Onde você tá? E não sei o que, e pá. Aí foi indo, onde eu fiz uma amizade muito grande com a minha esposa, né? Eu passei a me relacionar dentro da igreja com pessoas mais velhas, de mais exemplo, e tudo isso eu vi Deus me separando, né? Me separando para algo. O meu pastor chegou em mim, falou para mim que Deus tinha falado com ele, que era para mim entrar no ministério de louvor, que ele queria fazer um convite, mas que eu teria que ter muita transformação na minha vida. Eu tinha o cabelo vermelho, né, tecladista, cabelo vermelho e tal, né, aquele prestígio. Tem foto disso, pastor? A gente tem que mostrar essas fotos. Tinha mais cabelo na época, né, eu tava mais magrinho, né, eu tô com 3,5 hoje, então você já viu. Tá, e aí começou ainda aquele processo de transformação e tal. Aí o meu pastor me chama, né? Eu quero. Aí veio as críticas, né? Porque é o que entristece hoje dentro da igreja, muitas críticas para te derrubar. Esse cara vai arruinar o teu ministério. Como que você me bota um louco? O cara usa brinco, o cara tem cabelo vermelho. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, que ele apostou em mim. Deus falou com ele. Então, muitos querem o processo o processo já transformado, mas muitos não querem passar o processo com você.
Então aí eu mudei de residência, fui morar com um grupo de pastores, né? E tal, a gente acordava 3 horas da manhã pra orar. Mudança drástica, Drástica. Né? Aí de madrugada acordava, aquele sono, trabalhava muito. A gente acordava com o pastor Jorge com a toalha de banho batendo. Vamos, vamos! E batia a toalha na gente. Tinha que orar todo dia, todo dia. E eu fui me envolvendo na igreja. Eu fui mostrando, tipo, pessoas que estavam lá há 10, 15 anos que não teve a atitude que eu tive. Então, eu sempre apaixonado por música, por louvor. Falei, cara, eu tô no lugar certo, entendeu? Me abraçaram e tal. E aí que veio as promessas do Senhor, porque Deus, ele começou a falar comigo, sabe? Eu vou te fazer isso, eu vou te fazer um pastor. Eu, por incrível que pareça, eu sou tímido, muito tímido, sabe? E Deus falou comigo num culto que tiraria minha timidez. Deus me falou que não me queria só atrás do teclado, eu era tecladista, né? Minha esposa era ministra de louvor, né? E nesse tempo ela ainda era sua amiga, ou vocês já tinham começado a namorar? Aí a gente começou um certo namoro, né? E tal. E eu me lembro que uma vez eu falei assim, agora eu vou ficar com ela, hoje eu fico com ela. E eu me lembro que eu cheguei, todo mundo foi embora e eu fiquei lá na casa dela e tal. Ela morava com o irmão, sozinha com o irmão. E eu lembro que eu fui beijar ela pegou e falou assim, não, eu não sou mulher de ficar beijando. Se você quiser me beijar, você tem que namorar comigo. E eu lembro que foi uma coisa de uma semana, né? Eu cheguei no meu pastor e falei assim, cheguei lá, ô pastor, sabe uma coisa? Sabe essa morena aqui? Eu quero namorar com ela. Meu pastor olhou pra mim tipo, nossa. Logo ixi, com ela. Né? E aí, mais críticas, porque eu não tinha nada a ver, eu era o doidão, eu usava o cabelo arrepiado, né, e brinco e tal, e ela era assim, de terno, né, e tal, aquela mulher bem, né, tranquila, não estava no meio da muvuca e tal. Esse menino vai desviar ela e tal. E foi ao contrário, eu acho que Deus uniu o útil ao agradável ali no momento. Porque nós juntos, nós começamos a fazer essa obra que Deus tinha chamado. Ela era ministra de louvor e eu era tecladista, entendeu? Eu nunca pensei em cantar, eu nunca pensei nada. Então, Deus foi me dando experiências, foi falando comigo. Eu vou te tirar de trás do teclado. Uma certa feita eu fazendo aula de piano, me bate na porta e o homem fala assim, olha, eu te vejo dentro de um estúdio de gravação. E eu falava assim, eu não canto, anos depois, para quem não sabe, né, eu tenho um CD gravado que ainda não lancei, o Senhor ainda não me permitiu, sabe, um CD muito bem produzido, e com mensagens muito de Deus, e Deus ainda não permitiu. Então as promessas foram se cumprindo. Até... O senhor, quando o senhor, assim como quando foi para a América, com a cara e com a coragem, quando o senhor aceitou mesmo depois desse acidente, levar uma vida junto com Deus, também foi radical, né? Então, assim, o senhor foi de cabeça nesse encontro com o Senhor. E a vida foi sendo transformada. Eu sou assim, né? Desde o início aprendi isso com os meus pais e tal. Quando você vai fazer algo, você faça algo. Muita gente, eu quero um ministério. Eu vi uma frase no Facebook esses dias que fala assim, que vida espiritual é igual o panetone da Cacau Show. Porque todo mundo quer, mas ninguém quer pagar o preço. Verdade. Entendeu? O panetone da Cacau é caro, Show, né? Não sei é se eu qualquer poderia estar falando aqui, pode falar. Merchanda. A gente passa lá para pegar um depois. Cacau Show, olha, tá vendo, né? Então, você corta o panetone da Cacau Show, escorre aquele chocolate e tal. É a mesma coisa. Então, eu caí de cabeça. Eu tive amigos que me ajudou, entendeu? Que eles me ajudaram, assim, tremendamente. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jorge Bonfim, que está lá nos Estados Unidos. É o pastor ainda da igreja que eu era, um dos pastores. Me ajudou muito, um cara cabeça, que conversava na gíria comigo, mas me explicava as coisas do Senhor. Precisava entender. Né? Um cara de São Paulo, que viveu no meio da malandragem, que entendeu tudo isso. E pastor, o senhor cresceu ministerialmente lá, o senhor foi consagrado a pastor nos Estados Unidos, né? Vocês se casaram.
formaram uma família, tudo dentro da palavra de Deus. Vocês têm hoje 2 filhas, que são americanas, né, que são cidadãs americanas. O Senhor foi transformando tudo, vocês conseguiram a cidadania também, né? Somos americanos. Sim. E aí quando estava tudo lindo, tudo certinho, tudo fluindo, o Senhor falou, me devolve, volta para casa. O apóstolo Paulo, ele fala, né, que eu já estou crucificado com Cristo e agora eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E as coisas que eu vivia na carne, agora eu a vivo pela fé, não é? Então, eu vivo isso hoje, uma vida de renúncia. Dói, você disse isso no início do programa. Às vezes você está fazendo coisa que você não queria estar fazendo. Eu não queria estar aqui no Brasil, não queria. Lá eu tinha uma vida, eu tinha uma profissão, eu tinha um certo status, né? Eu tinha minha igreja, eu era ativo na igreja e tal. Deus me pediu e ele falou que se eu não viesse, ele fecharia as portas para mim lá dentro. Então eu obedeci e vim, na cara e na coragem. Claro que não foi fácil, né? Não está sendo fácil. Imagino. Vocês estão de volta há quanto tempo aqui no Brasil? Eu cheguei aqui no final de 2012. É recente ainda, né? Dia 31 de novembro de 2012. Então, até o presente momento, né? E aí, 31 de novembro, praticamente fez aniversário agora, né? Foi. Nesse tempinho aí, até agora, vocês passaram por algumas igrejas, né? O senhor tirou de Boston e levou para Paraupeba, né? Justamente. Quase igual, assim, uma vida quase igual. Eu cheguei em 7 Lagoas, perdido, indo na promessa, né? Vai que eu vou... O senhor veio para cá porque a família da pastora Érica é daqui, né? Aqui. Eu falo que eu sou imigrante 2 vezes, eu saí dos Estados Unidos e vim para uma outra terra que eu não conhecia, né? Ainda estou conhecendo. Eu sou natural do Paraná, do sul do Brasil e tal. Que também é outro mundo, né? Outro mundo. E aí, lá nos Estados Unidos, Deus já havia falado comigo que eu ia receber uma proposta e que era para mim aceitar. Então foi quando o pastor Alfredo Braga, de Paraupeba, nos fez essa proposta. Da Palavra Viva, da Palavra Viva, né, que nos abraçou. Foi a única pessoa, o único pastor que chegou, falou assim, vamos trabalhar comigo, vamos, né? Eu fiquei perdido aqui 3 meses já sem saber o que fazer. Ele veio, fomos para lá, tivemos um período maravilhoso, sabe? Uma igreja que nos abraçou, somos amigos até hoje, e foi quando Deus ele nos orientou, ele falou que traria nós de volta para 7 Lagoas, né? Com uma proposta. E assim, muito conturbado também, mas de Deus. E aí, quando vocês vieram para 7 Lagoas, pouco tempo depois, foi um período de mudanças, mas aí o Senhor entregou para vocês o ministério de vocês. O ministério. O que hoje é a Comunidade Novo Tempo. Comunidade Novo Tempo. Iniciamos o trabalho em outubro do ano passado, né? Com algumas pessoas, aproximadamente aí umas 45, 50 pessoas. Né? Hoje nós estamos com a Comunidade Novo Tempo, onde ali tem aproximadamente 120 membros já cadastrados, né? Tudo certinho. Tudo certinho. A nossa maneira de trabalhar é trabalhar com a organização, discipulado, pregação da palavra, sabe? A gente não gosta muito de barulho, movimento. A gente trabalha conforme a palavra do Senhor, na comunhão, né, como diz lá em Atos. Eu gosto muito dessa área do ensino. A Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que liberta o homem, o nosso culto de libertação na igreja é o estudo bíblico, né? Nós estudamos a palavra. E as pessoas têm aderido ao estudo da palavra. E as pessoas que ouviram esse testemunho, pastor, infelizmente nosso tempo é muito pequeno, acabou, mas né? As pessoas que ouviram esse testemunho, principalmente os jovens, ou as pessoas que ainda estão longe dos caminhos do Senhor, que se identificaram com o Senhor, que sentiram na sua história alguma coisa semelhante com a deles, pode ir lá na igreja, conversar mais com o Senhor, buscar, procurar. Pode. Onde fica a Comunidade Novo Tempo, para quem quiser ir conhecer? Como que faz? Onde Carol, que fica? a gente tem ajudado muitas pessoas de outras igrejas. Muitas pessoas. Muitos jovens, sabe? Eu sempre tive uma facilidade com os jovens. Eu sou jovem ainda.
Então, a comunidade Novo Tempo está localizada no bairro JK, na Avenida Arquimedes 285. É no final da linha do ônibus. É pertinho, né? Não dá o ônibus para na esquina, a igreja é assim no meio da esquina, não tem como não ver, entendeu? Então, para você, jovem, que não tem uma igreja, que tem buscado ajuda, sabe? Você pode ficar à vontade, me procura lá no meu Face, no meu WhatsApp também. A gente está à disposição para poder ajudar. A gente tem ajudado muitos jovens, aconselhado, e graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa vida. O Facebook é Pastor Sérgio Augusto, Pastor né? Sérgio Augusto. Quem quiser, gente, entrar em contato, é o Facebook Pastor Sérgio Augusto, ou ir lá na igreja, ele já falou, é o ponto final do JK. Então, pastor, eu queria te agradecer por esse tempo que o senhor passou aqui com a gente, que o senhor esteve aqui com a gente, a oportunidade. Infelizmente, nosso tempo estourou, mas essa é a primeira de muitas conversas, eu creio. E você que está em casa, eu fico te aguardando para mais um testemunho amanhã que vai transformar a sua vida também. Até lá!